Você sabia que a data mais importante de festa na Alemanha é o dia 3 de outubro? E você sabe por quê? Eu sou Manuela Vasconcelos, a sua professora de alemão, e estou aqui para facilitar o seu aprendizado com vídeos com temas atuais. Comente, faça perguntas e sugira novos temas para os próximos vídeos. A Alemanha ficou dividida durante 30 anos. Famílias não podiam se ver, a informação não chegava, pessoas que criticavam o regime eram perseguidas e era uma situação de muito conflito político, uma polarização. Você sabe o que é polarização política? Então, naquela época era muito forte. Por quê? Era aquele momento em que tinha o pós-guerra, né? E como é que nós dizemos tudo isso? Vamos falar um pouquinho de alemão aqui para vocês. Então, reunificação se diz em alemão Wiedervereinigung. Vida, de novo. Ein quer dizer um. Einigen quer dizer se tornar um, se unificar. Vereinigen quer dizer se reunificar, né? Wiedervereinigung é a reunificação da Alemanha. Então, nesse dia 3 de outubro é uma grande festa na Alemanha, é a maior festa da Alemanha, porque eles festejam esse momento em que aquele país dividido se tornou novamente um só. E você sabe por que a Alemanha ficou dividida durante 30 anos? Vocês sabem que a Alemanha perdeu a guerra, né? Então, como se diz guerra em alemão? Krieg, der Krieg. E como se diz depois da guerra, ou no pós-guerra? Se diz em alemão nach dem Krieg. Nós usamos o caso dativo. Nach dem Krieg, né, war Deutschland besetzt. Então, o verbo sich setzen quer dizer se sentar. Besetzen quer dizer ocupar. A Alemanha estava ocupada pelas potências que tinham vencido a guerra. Quais foram as potências que venceram a guerra? Nós temos a União Soviética, né? Chamada de Rússia, mas era a União Soviética. Tinha também a França, a Inglaterra e os Estados Unidos. Então, esses países, cada um tinha uma parte da Alemanha. E a parte que ficou com a União Soviética, que ficou sendo chamada de Ostdeutschland, ou Alemanha Oriental, Alemanha comunista, ficou sendo aquela parte mais perto da União Soviética, mais perto da Rússia, que tinha um parque industrial, né? E como tinha muita inimizade, digamos, entre a Rússia e a Alemanha, os russos fizeram tudo para destruir a Alemanha, né? E além de vários outros problemas políticos e econômicos, a Alemanha Oriental teve grandes problemas, entrou numa crise muito grande, assim como todo o bloco comunista, né? E quebrou, assim como a União Soviética e os países da Cortina de Ferro. Isso aconteceu no final dos anos 80. Então, entre esse período de 1945 até 1989, a Alemanha ficou dividida entre essa parte comunista, que é a Alemanha Oriental, Ostdeutschland, e a parte capitalista, que é a Alemanha Ocidental, Westdeutschland. A Alemanha Oriental era chamada de DDR, Deutsche Demokratische Republik, a República Democrática Alemã. A Alemanha Ocidental era chamada de Bundesrepublik Deutschland, República Federativa Alemã. Bund quer dizer um ramalhete, né? Um ramo, nesse caso uma federação, né? Bundesrepublik Deutschland.
Então, nesse primeiro momento do pós-guerra, era muito difícil para os alemães. Primeiro, não tinha comércio livre, porque a parte alemã estava ilhada, tinha um bloqueio comercial, então os remédios não chegavam à Alemanha Oriental, não havia informação que chegasse também e as pessoas não podiam viajar. Então as pessoas ficavam divididas realmente, famílias não podiam se ver, não podiam se visitar, era muito difícil conseguir, inclusive, uma autorização para viajar. Então, não havia possibilidade de fazer compras e as pessoas que tinham possibilidade de viajar eram as pessoas que estavam mais alinhadas com o Partido Único Comunista, no caso da Alemanha comunista. Então, foram muitos anos difíceis. Então, quando os alemães festejam essa reunificação, a gente pode entender por quê. E muito importante para a gente lembrar para vocês é que nós tínhamos a Alemanha comunista, que era a Ostdeutschland, e a Alemanha capitalista, Westdeutschland. Mas Berlim, a capital do país, estava na parte comunista, era uma ilha. Era uma cidade dividida em duas, numa parte comunista e numa parte capitalista, e ela estava na parte comunista. Então a parte capitalista de Berlim estava ilhada. E houve vários problemas de bloqueio para trazer mantimentos para essa parte e muitos problemas políticos e econômicos que aconteceram. Então Berlim, essa cidade que é cosmopolita, onde todas as pessoas vão, a cidade artística, é uma cidade que sofreu e foi assim um símbolo, né, dos artistas e das pessoas que estavam com uma postura crítica e que também sofreram perseguições políticas do governo, tanto do lado ocidental quanto do lado oriental. Era aquela fase da ordem bipolar, né? Era aquela guerra de informação entre os Estados Unidos e a Rússia, que era muito importante, que era muito séria, né? Essa polarização política que nós estamos vendo hoje. Uma coisa muito importante é a parte cultural, das referências culturais. Então tinha a zona de influência dos russos, né, da União Soviética, onde na Alemanha Oriental se falava muito russo, né? Die Leute lernten Russisch in der Schule, né? As pessoas aprendiam russo na escola, as crianças falavam russo. Se você for para alguma cidade da antiga Alemanha Oriental hoje, algumas pessoas mais velhas vão ainda falar russo hoje e não falam inglês, né? Então tem essa diferença. E se você for nas cidades da Alemanha Ocidental, as pessoas nunca aprenderam russo na vida. Então isso ainda são resquícios desse período de 30 anos de fechamento de fronteiras deste país. Por isso é muito interessante aprender alemão, porque você aprende também uma história do mundo que trouxe todos os acontecimentos políticos, culturais e econômicos dentro de um país só. A Alemanha estava dividida em dois estados. Deutschland war in zwei Staaten geteilt. Então nós temos aqui três palavras bem parecidas. Der Staat, o Estado, der kommunistische Staat oder der kapitalistische Staat. Então, quando a gente escreve S-T-A-A-T, nós estamos falando do Estado, de uma organização estatal. Der Staat. Olha, dois As, nós temos uma vogal longa. Agora, quando você tem uma vogal seguida de duas consoantes, então essa vogal é curta e ela é atacada. Então nós vamos dizer, por exemplo, die Stadt Berlin. Então, quando nós falamos Stadt, bem rapidinho, nós estamos falando de uma cidade. Der Stadt, com dois As, o estado, die Stadt, com DT, a cidade. E quando nós falamos Stadt, Zucker zu essen, sie gern Salz, né? Em vez de comer muito açúcar, ela gostava de comer sal, né?
Então, Stadt, quando nós dizemos S-T-A-T-T, então quer dizer, em vez disso, aquilo. São três palavras bem parecidas, mas se você prestar atenção, você já tem uma noção aqui de fonética, né? Stadt, Stadt, Stadt. A reunificação da Alemanha, ela começou a ser processada pela moeda. A moeda da Alemanha capitalista se tornou vigente em todo o território alemão. Isso já era uma parte da anexação da Alemanha comunista. Então, como é que nós dizemos dinheiro? Nós dizemos Geld. Das Geld. É uma palavra neutra também. Das Geld. Como é que nós dizemos a moeda na Alemanha, né? Nós dizemos das Geld in Deutschland. Qual que era a moeda naquela época? Deutsche Mark. Naquela época se chamava o marco alemão. De Deutsche Mark. E qual que é a moeda hoje na Europa toda? Nós temos uma moeda comum em todos os países da Europa. Qual que é a moeda? Der Euro. Nós dizemos 1 Euro, 2 Euro, 3 Euro. E-U-E-O. Nós não dizemos plural, tá? Nem escrevemos sempre no singular. Então, toda essa unificação da Alemanha começou pela moeda, começou porque a Alemanha comunista quebrou, assim como a União Soviética e todos os países da cortina de ferro, né? Então, foi primeiro uma questão de não dar conta da economia. Então, como vocês sabem, foi um período muito longo em que as pessoas ficaram separadas, com grandes problemas de comunicação e de liberdade de ir e vir. Então, o que aconteceu quando as pessoas começaram a reivindicar a reunificação? Quem que começou a reivindicar a reunificação? Foram os professores? Foram os idosos? Não, foram os jovens. Os jovens foram para a rua e fizeram manifestações de rua. Como se diz manifestações de rua em alemão? Demonstrieren. O verbo é demonstrieren, no infinitivo. Esses verbos com I, E, E, N são verbos que vêm do latim. Então, os estudantes faziam manifestações, né? Demonstrationen oder Demos. Então, eles faziam demos. Os jovens iam para a rua e estavam indo cada vez mais para a rua. Iam às vezes uma vez por semana, depois começaram a ir todos os dias para a rua e começaram a ficar em cima do muro. Eles subiam em cima do muro, dançavam, faziam festas e ficavam ali dançando o dia inteiro. Foi uma grande manifestação popular de pedido dos jovens que não estavam mais aguentando ficar isolados na cidade de Berlim, né, que era uma grande cidade, uma cidade cosmopolita, onde as pessoas tinham um alto nível de instrução e de ambição, tanto econômica quanto também de instrução. Então eles não estavam mais aceitando ficar com aquele muro, era um muro mesmo na cidade deles. Era um muro que ficava, assim, um muro muito grande que ficava separando as pessoas dentro da própria cidade. Então tinha mães, pais, tios, filhos, sobrinhos, que não podiam se ver. Uma questão muito séria. Então, quando esse muro caiu, que os jovens estavam ali o dia inteiro, eles não acreditaram quando eles ouviram o discurso, né, de que realmente as pessoas iam poder viajar, o muro ia ser derrubado. As pessoas não acreditaram, porque estavam pedindo há tanto tempo, mas quando uma das pessoas do governo estava fazendo um discurso, de repente ele mesmo não acreditou que ele tinha que ler, né? E ele leu que isso ia acontecer. Foi uma grande festa popular que aconteceu no centro da cidade de Berlim, e nesses lugares que são ao ar livre, praças ao ar livre, muito bonitas, muito turísticas, com monumentos, né? Muito conhecidos, todos os anos acontecem, nesse dia de 3 de outubro, acontece uma festa com fogos de artifício. Como se diz fogos de artifício em alemão? Feuerwerk. Feuer, fogo, Werk, trabalho, Feuerwerk,
quer dizer fogos de artifício. E como se diz o 3 de outubro, né? Am 3. Oktober. Am 3. Oktober. No dia 3 de outubro, a cada ano, é festejada a reunificação da Alemanha, die Wiedervereinigung Deutschlands. Isso é uma data que os alemães festejam com muita alegria. Se você gostou, dê o seu joinha, apoie o nosso projeto, compartilhe com seus amigos e coloque sugestões de temas para os próximos vídeos. Quer fazer uma pergunta? É um prazer responder. Muito obrigada por assistir e vielen Dank für das Zuschauen und bis zum nächsten Video.